Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um lindo barrado no pano de prato. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei o quadrado com 24 centímetros por 24 centímetros, dobro ao meio no formato de um triângulo, corto na dobra do tecido. Para fazer o barrado, cortei o tecido com 50 centímetros de largura por 12 centímetros de altura, posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral da barra do pano de prato. O pano eu cortei com 70 centímetros de altura por 50 centímetros de largura. Costuro com a distância de um pé de máquina, sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima e rebate a costura que acabou de fazer, deixando o excesso da costura do lado de baixo virado para o lado que está passando a costura. Quando terminar, vira o tecido, arruma o tecido do barrado para ficar sob o tecido do pano de prato. Você pode deixar a costura que acabou de fazer para o lado de cima ou para o lado de baixo, igual eu estou deixando. Eu vou arrumando o tecido, alfinetando para não sair do lugar. E a costura que acabou de fazer fica virada para o lado de baixo do tecido do pano de prato. Na parte de cima, vamos posicionar os triângulos, cada uma em uma lateral. Posiciono o tecido rente na lateral do tecido do pano de prato, deixando sob a parte de cima do tecido que acabou de costurar e alfineto para não sair do lugar. E faço o mesmo do outro lado. Posiciono o tecido rente na lateral do tecido do pano de prato, alfineto para não sair do lugar. Para dar acabamento na parte de cima, vamos usar o passa-fita. Passei a fita de cetim, dobro a pontinha da parte de cima do tecido para poder costurar em toda a lateral do triângulo. Posiciono metade do passa-fita sob o tecido e a outra metade sob o tecido do pano de prato e costuro nas duas laterais. Quando terminar, tira o alfinete da pontinha do outro tecido, arruma para poder ficar certinho, posiciona o passa-fita na lateral e costura nas duas laterais. Faço o mesmo para dar acabamento na parte de cima do barrado. Posiciono metade do bordado inglês sob o tecido do barrado e a outra metade sob o tecido dos triângulos. Costuro nas duas laterais, sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Para facilitar na hora de fazer a barrinha, viro o pano com o lado avesso virado para o lado de cima e costuro com a distância de um pé de máquina na lateral. Quando terminar, corto o excesso do tecido, deixando rente na lateral do tecido do pano. Dobra duas vezes a lateral para poder fazer a barrinha. Você pode dobrar, alfinetar e depois costurar
ou ir dobrando e costurando. Costura, começa e finaliza com um pequeno retrocesso e faz o mesmo do outro lado. Para fazer um detalhe na parte de cima, vamos fazer um fuxico. Cortei o tecido com 10 centímetros por 10 centímetros, dobro ao meio, dobro novamente e arredondo a parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral e com linha, agulha, nozinho na ponta, vou dando pontinhos simples ao redor de todo o tecido, vou dobrando aproximadamente meio centímetro e fazendo os pontinhos simples de sobe e desce. Quando terminar, puxa para poder franzir, passa a agulha no meio para ir do lado contrário e finaliza arrematando. Para fazer esse pano de prato, eu fiz 2 fuxicos como esse. Para posicionar na barra, eu dobro o tecido ao meio, dobro novamente, faltando aproximadamente 4 centímetros para chegar na lateral, vinco na dobra do tecido e posiciono sob o vinco o fuxico. Alfineta para não sair do lugar e com linha, agulha, nozinho na ponta, dou pontinhos simples. Eu estou fazendo pontinhos em 4 pontas do fuxico. Pego apenas o tecido da parte de trás do fuxico, dou pontinhos no pano de prato e finalizo arrematando. Você pode costurar ao redor de todo fuxico, fazendo pontinhos simples de sobe e desce. Para dar um charme a mais na peça, estou colocando uma pérola. Essa pérola é uma pérola simples, com furo no meio. E prego ela com linha, agulha, nozinho na ponta e finalizo na parte de trás arrematando. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo, diferente e super fácil para você fazer e vender ou dar de presente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve.